Fala, rapaziada, muito prazer. Meu nome é Pedro Monteiro. Eu estou recebendo aqui hoje no nosso CIA Podcast os especialistas, um dos maiores especialistas na análise de desempenho no Brasil. Esse que é um dos pioneiros na análise de desempenho aqui do futebol brasileiro. Está aqui para falar muito sobre análise, mas muito mais sobre futebol, como o futebol funciona, como as pessoas fazem o futebol acontecer e principalmente o que ele pensa sobre tudo isso. Um cara que é referência na inovação dentro do futebol e também é referência na formação de novos profissionais. Estou recebendo hoje aqui Marcelo Xavier, profissional que passou por Botafogo, Flamengo, Atlético Mineiro, Vitória, grandes clubes de futebol brasileiro, é instrutor da CBF na parte de análise de desempenho, tanto das licenças de treinadores de futebol quanto do curso de análise. Então, pô, Marcelo, muito prazer te receber, ter Muito você obrigado. aqui no CIA. E você está abrindo o nosso podcast Os Especialistas aqui agora em versão presencial. Seja bem-vindo. É uma grande satisfação, Pedro, e agradeço também ao pessoal que está assistindo aí, né? A gente teve a oportunidade de se reencontrar virtualmente até ontem, né? Num curso que a gente estava desenvolvendo, né, na licença A. E eu agradecer também ao pessoal da AGR aí, agradecer ao DVD, o Marcos e o Thiago, que estão apoiando, dando toda essa estrutura aqui para a gente possa trocar essa ideia, né? E assim, eu sempre acompanhei desde o início o trabalho do CIA e é uma grande satisfação ter sido convidado, porque eu acompanhava, ficava olhando amigos, pessoas que eu admiro, eu falava assim, pô, eu queria também estar ali falando com ele. E é de verdade. E eu tenho uma coisa que eu sempre falo para minha filha e falo para todas as pessoas que me cercam, que assim, quando você tem uma coisa que é verdade absoluta dentro do teu coração, aquilo acontece, sabe? Eu queria que a gente estivesse trocando essa ideia e que a gente possa estar aqui também trocando uma ideia, mas falando de uma forma descontraída, porque assim, o ambiente do futebol, ele ao mesmo tempo que ele é alegre, glamuroso, ele é caótico, a gente não sabe nunca o que vai acontecer, a gente vai do céu ao inferno, a gente vive um turbilhão de emoções, às vezes a gente não consegue dissociar, e quando a gente está trabalhando, a gente está num ambiente extremamente rigoroso, de cobrança elevada, prazeroso, doloroso. E quando a gente não está trabalhando, a gente sente falta, porque parece que a gente nasceu para aquilo, sabe? Eu tive várias oportunidades na minha vida de aprendizado, né? Eu tive uma boa condição educacional através dos meus pais, né? Bons colégios, eu ingressei na universidade, né, com um objetivo claro e definido, mas quando eu entro para o futebol, eu tomei uma decisão, falei assim, eu não vou conseguir fazer nenhuma outra coisa na minha vida. Porque eu primeiro tentei ser atleta de futebol, quando vi que não seria um atleta de altíssimo nível, que era a minha pretensão, eu falei, eu vou viver isso aqui, porque eu posso viver um sonho de verdade de alguma forma. E aí eu fui viver através de ingressar num curso de educação física, ingressar na universidade, e aí comecei estagiando ainda no primeiro período, isso em 1998, na época era permitido. Eu comecei nas categorias de base no Flamengo, com um time que tinha geração 77, 78 e 79. Eu sou de 77, ou seja, eu estava estagiando com atletas de alto nível, né, como Júlio César, Juan, Fernando, Fabiano Cabral, tantos atletas que passaram, inclusive, por seleções brasileiras de base, depois chegaram a jogar em alto nível, Rocha, Alessandro. Eu comecei com essa galera lá e hoje eu vejo alguns serem gestores de clube, outros gestores de carreira, outros estão trabalhando, desenvolvendo, inclusive podcast também. Assim, a gente está nesse boom do podcast, né? A gente já tinha tido alguns convites, mas as coisas não se concretizavam, vamos gravar. E aí a gente está no curso, eu pego a grade curricular lá, né? E eu observo a ementa do curso, beleza, o que a gente tem que debater, né? Substituir um professor numa das aulas, e que também tinha um assunto correlacionado com o assunto de análise de mercado. E aí, quando eu pego um mini currículo dos alunos, quando eu vejo o seu nome, vejo o nome de mais alguns, uma grande satisfação. Quando a gente começa a falar ali, logo quando acaba aquela primeira aula, tu vem com a ideia desse convite. E é muito interessante, né? E assim, a gente conseguir chegar aqui na AGR é bacana demais. Por quê? Porque é um ambiente novo, é a primeira vez para mim num ambiente desse, né? Então, quando a gente chega aqui,
eu não tinha nem a dimensão do que eu ia encontrar. Eu sabia que ia ter câmera pra caramba, um lugar bacana, ia ter luz, um lugar todo customizado para aquilo. Mas o Pedro me sugeriu ir lá em casa para gravar. Eu falei, pô, cara, vamos gravar como isso aí? Aí ele, pô, mas a gente pode ver um outro lugar, coisa e tal. E eu acho que ele arrumou o melhor lugar que podia. Eu queria parabenizar vocês aqui pela estrutura, né? Até convidar o pessoal que conheça aqui, porque, assim, isso aqui é bem bacana, deixa a gente bem à vontade. Eu acho que a gente pode criar vários processos, né? E tem muita gente que pode ser ouvida e contribuir. O grande lance que eu tenho vivido hoje não é falar sobre processo simplesmente e falar sobre protocolo de trabalho, pela forma de trabalhar. A gente já avançou muito para falar sobre cargos e funções, sobre relação transdisciplinar, mas a gente também está num momento onde o que tem contado muito para o mercado do futebol é a tua experiência para lidar com situações de problema. Porque o mercado está procurando, até por conta desse boom da análise, absorver e reter o maior número de pessoas, porém com pouca experiência. Para quê? Para que não haja necessidade de um investimento elevado, você possa ter muita gente trabalhando. Mas não necessariamente muita gente trabalhando é sinônimo de um trabalho organizado, processual e que dá as respostas no tempo adequado e que essas pessoas entendam como se relacionar, como construir relações humanas dentro de um ambiente profissional. E como eu estava citando ontem à noite, na nossa aula, são as relações humanas que vão constituir esse processo de uma relação de confiança para que aquilo que eu acredito, aquilo que eu desenvolvo, aquilo que eu penso e desenvolvo coletivamente com os outros membros de uma comissão técnica, possa chegar para o diretor, possa chegar para o gerente, possa chegar para um presidente, um vice-presidente e, claro, diretamente para o treinador, e o treinador receber isso de uma forma que estamos trabalhando com ferramentas e processos para auxiliá-lo, né? E não para fazer auditoria de processo algum, não para determinar o que é bom, o que é ruim, mas assim, como é que a gente estuda tudo isso que está acontecendo e como é que a gente transforma o que acontece no jogo em situações de treinamento. E principalmente a gente vem avançando em situações de como interagir com outras áreas de conhecimento, né? A gente teve perguntas fantásticas, tem até algumas coisas que eu acho que você vai abordar. Assim, eu sempre procurei saber o que as pessoas estavam fazendo de melhor, mas eu sempre pensei o que ainda não foi feito. Eu acho que esse é um grande diferencial que eu tenho buscado fazer. O que ainda não foi feito nesse sentido? O que existe hoje que alguém faz longe daqui ou aqui do lado, mas que aqui não se faz e por quê? Já que aquilo ali é uma realidade. Então, Marcelo, seguindo toda essa linha, a gente vai conversar sobre tudo isso, a gente vai falar sobre muita coisa importante. Mas antes eu quero falar para o pessoal que está aí em casa, para entrar no nosso site ciafutebol.com.br, conhecer tudo sobre o CIA, conhecer nossos cursos, tudo que a gente está produzindo, vocês acham lá no nosso site. Tem diversos cursos, diversos valores, diversas oportunidades para quem quer ser treinador de futebol, para quem quer ser analista, para quem quer ser um analista de dados, tem de tudo. Entra lá no nosso site, a gente está o tempo todo criando coisas novas e no final da nosso podcast hoje eu vou falar sobre uma novidade que vem por aí, um curso novo que a gente vai estar lançando ainda esse ano. Que beleza, hein? Pedrão, e outra coisa, para o pessoal de casa também, a gente não tem ainda, apesar de dar aulas, ter contato com o público de uma forma geral, está acostumado a falar para pessoas renomadas, pessoas que são pessoas que tomam decisões importantes, que mexem com cifras muito grandes. A gente ainda não tem muito prática de alguns processos. Por exemplo, a gente está agora pelo YouTube, certo? Então, o pessoal que está assistindo, né, se inscreve no canal do CIA Futebol, ativa o sininho, né? Como a gente aprende. Ativa o sininho. Ativa o sininho quando tiver uma novidade, alguma coisa falando sobre um curso, sobre uma oportunidade, às vezes de negócio, porque pode surgir uma oportunidade de emprego, pode ter um anúncio, né? Tudo. Pode ter um anúncio de uma vaga para estágio. Marcelo, a oportunidade está ali. Ali é tudo. Ali então, não é só gerar conteúdo, é viver conteúdo. É a gente tá o tempo inteiro não só levando para as pessoas, mas trazendo de volta. Às vezes a pessoa deixa lá um comentário, a gente responde, a gente troca, adiciona lá nas nossas redes, adiciona nosso Instagram.